besimcha. Mas não tem nenhuma mitzvah que pode elevar uma pessoa tanto como alegria. Porque a alegria motiva a pessoa, eleva a pessoa, dá ânimo à pessoa, agilidade, e a pessoa cresce. Por isso, vocês olham bem nesse capítulo do Tanya, tanto estudado no Chabad, diz o Balatanya o seguinte, o Balatanya significa, não Balantine, Balantanya. Balatanya significa autor do livro sagrado Tanya, diz o seguinte, se vê uma pessoa que sofre de morosidade, lentidão, está querendo dormir o tempo inteiro, isso vem da depressão. Se vê uma pessoa ágil, é uma pessoa alegre. A fonte é a alegria. E a receita é o seguinte, se uma pessoa realmente se sente down, hoje aqui no Brasil se fala se sente deprê. Conhece a palavra deprê? Puxando para baixo. Tem 3 coisas que ele tem que fazer. Número 1, parar de pensar pelos motivos da sua depressão. Para de pensar. Vai pensar sobre uma coisa construtiva. Não vai pensando, não vai se assustando, não entra no ataque do pânico. Não, substitui pensamentos negativos para pensamentos positivos. Ponto número 2. Para de falar sobre desgraça. Tem gente, quando passa um problema, cada segunda pessoa que eles encontram na rua conta tudo que está indo errado na sua vida. E cada vez que fala, fica emocionado demais. Se emociona, deixa outro nervoso e vão de baixo para pior ainda. Para de falar. Se quer falar, fala com o teu rabino. Se não, o rabino fala para teu shrink. Todo mundo sabe o que é shrink? Sabe? Shrink é psicólogo. Fala com o teu psicólogo, teu rabino, mas não vai falando com todo mundo. Os outros não vão te dar uma boa sugestão. Mas o que é mais importante é o seguinte, palavras do Rebbe. Se você não está se sentindo alegre, começa a se comportar como se estivesse alegre. Vai fazendo assim, que nem o Mandy fez, faz assim, vamos lá, gente. Esses movimentos físicos, eles podem transportar uma pessoa, transformar a pessoa para começar a se sentir emocionalmente alegre. Ou seja, quando você vê uma pessoa que está sentada assim, não vai dar certo. Te veste bem, dança, dá um sorriso, e num lugar o Rebbe falou para alguém que falou que não está conseguindo, o Rebbe falou, pega teus 2 dedos e faz assim. Não sei como se chama isso aqui. Fazer o quê? Uma belisca. Vai beliscando aqui a bochecha até que ele fica um pouco mais vermelho. Pelo menos vai dar uma aparência de vida em vez desse pálido branco. Por isso, depende em nós. Mas o Mendy falou parte da história. Muitos anos atrás eu peguei essa mania e eu não consigo me livrar disso. Cada pessoa que eu encontro fala, você está besimcha hoje? Você está alegre? A maioria das pessoas dão um sorriso. Por que eles não são? Porque sabem a verdade que deveria ser alegre, mas não são. Sim, Rabino, está indo. Está indo na alegria. Você está alegre? Sim, estou alegre. Você é mais alegre hoje do que ontem? Segunda pergunta. Você está crescendo na alegria? Porque temos que crescer na alegria. Sim. E já está preparando hoje para ser mais alegre amanhã? Se ele responde sim, se tem 3 sims, a pessoa vai se tornar uma pessoa alegre. Isso é uma pequena introdução àquele que o Rabino Mendy pediu. Mas agora vamos... É tudo isso para mim ou tem que dar um para cada? Ok. Cadê meu? Está aqui. E o meu slideshow veio aqui, não? Não vai precisar. Ok. Cada um pegou um desses... Ok, isso aqui é a nossa terceira aula. A primeira aula que nós falamos era na época
da destruição do segundo templo. Vimos que naquele tempo o mundo estava dividido. Vários grupos, ninguém tolerou outro. Os religiosos contra os chamados modernos. Os romanos no meio da história. E nós vamos ver, os cristãos também começaram naquele tempo. A bagunça era grande. E vimos que isso levou à destruição do segundo Bet HaMikdash, ou segundo templo. Pois a nossa segunda aula foi sobre Bar Kokhba, que ele se revoltou contra Roma. E hoje vamos falar sobre a Mishnah. O que é a Mishnah? Uma palavra esquisita. Vocês conhecem a palavra Mishnah? Parece uma coisa. E seu impacto na diáspora. Hoje vamos entender o que é a Mishnah. Próximo. O melhor profeta do futuro é o passado. Sempre usamos esse chamado slogan, porque hoje está todo mundo falando o que vai ser no mundo. O mundo tem um caos hoje. Vamos olhar situações iguais e o que aconteceu naquele tempo, que provavelmente mesmo vai acontecer de novo. Agora, aqui tem duas pessoas estudando Mishnah. Eu quero dar para vocês uma pequena introdução. Nós temos a Torá escrita, que é conhecida como a Bíblia, e também temos o que é chamado a Torá oral. O que é a Torá oral? Ela não foi transmitida, escrito por Deus, mas são elaborações, conclusões, explicações, feitas durante todas as gerações. Depois isso foi compilado. A primeira etapa foi a Mishnah, e a segunda etapa foi o Talmud. O Talmud, provavelmente vocês já ouviram falar, Talmud é uma obra enorme. O Talmud é interessante. Na religião judaica, assim que uma criança se torna 6, 7 anos, ele começa a estudar a primeira parte do Talmud, chamado Mishnah. E com o tempo, ele começa a elaborar e estudar também o Talmud, que é a base da nossa religião. Daqui a pouco vamos entender por que o Talmud é necessário, mas isso vamos ver daqui a pouco. Introdução. Agora, chegamos à nossa quarta aula desse enriquecendo enriquecedor jornada. Ok, recapitulando, a destruição do templo, judeus perdem sua soberania, depois imposição romana e restrições cada vez mais severas, surgimento do cristianismo fragmenta a população, isso já vimos, a tentativa falha de recuperar a soberania depois da época do Bar Kokhba, foi a nossa última aula, e perseguição intensa do imperador Adriano. Agora, o que aconteceu? Após da revolta do Bar Kokhba, o que Bar Kokhba quis? Ele quis organizar um exército e de novo reconstruir Jerusalém e o templo. Achou que ele tem força suficiente para desfazer essa grande conquista de Roma na Terra Santa, Jerusalém, e ele quis de novo sair para a guerra, ganhar a guerra e reconstruir o templo sagrado. Terminou com um enorme fracasso. Isso já vimos pelos motivos. Ele foi contra Deus, esse Bar Kokhba. Inicialmente achavam que ele vai ser Messias, mas depois viram que ele falou para Deus: olha, eu não preciso tanto de tua ajuda, mas não ajuda meus inimigos. Isso, logo os sábios perceberam que ele, Messias, não vai ser, e tudo começou a ir para baixo. Assim que ele perdeu a guerra, assumiu a Adriano. Ele era o César em Roma, e decretos horríveis sobre os judeus que moravam naquele tempo na Terra Santa. Mas uma coisa ficou muito clara para os judeus: ter Jerusalém de volta, o templo de volta, não vai ser de imediato. Começa
uma desgraça total para nosso povo, onde somente 2.000 anos depois, no ano 1948, de novo, Israel foi proclamado como Estado próprio. Durante esses 2.000 anos, a gente estava no exílio, exilados. E mesmo no nosso na nossa terra, não eram nós que governamos. Era Roma que governou com decretos severos. Agora nós somos no pior época após a destruição do Beit HaMikdash. Roma com toda a força, judia e judeus na Terra Santa, destruído, sem ver o futuro e pensando como que eles vão se organizar para não ser dispersos entre os povos. Agora, quais que vão ser as nossas fontes da aula de hoje? A própria Mishnah, vamos estudar a Mishnah, e a Mishnah vai nos relatar tudo o que aconteceu naquele tempo. Textos extra-mishnâicos, tem textos fora da Mishnah, mas também textos judaicos que vão nos descrever o que aconteceu naquele tempo. Fontes menores de origem não judaica, como documentos romanos e persas, que nos descrevem aquela época. Ou seja, a gente está bem informado. Próximo. Ok, isso aqui é Mishnayot. Mishnah é singular, Mishnayot é plural. Temos aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7 volumes. Eu não sei porque tem 7, porque o certo deveria ter 6 volumes. Mishnayot são 6, daqui a pouco vamos entender por quê. Mishnayot são livros grandes, bonitos, bem articulados, bem dimensionados, e vamos daqui a pouco ver a sua importância. Vamos lá. Ok, o que é a Mishnah? A Mishnah é um texto de grande relevância na tradição intelectual judaica. E talvez uma das razões mais importantes pela qual esse texto é tão distinto de muitos outros é que ele tomou o judaísmo portável, aplicável à diáspora. O que isso significa? Imagina um povo que não tem líderes próprios, não se governa, não tem um templo que reuniu todo mundo. Vão ser dispersos no mundo inteiro, onde que nem tem uma língua que une eles. São dispersos. O que normalmente acontece com o povo assim? Não dura muito mais, 1, 2, 3 gerações, e eles vão ser totalmente assimilados. Porque não tem nada que junte essas pessoas para eles realmente poder se unir e se sentir um povo único. O que nossos sábios entenderam? Nós vamos ter um governo portátil. O nosso Talmud, a nossa Mishnah, os nossos ensinamentos, que vão ser estudados no mundo inteiro. Por exemplo, se entra numa escola religiosa, as mesmas Mishnah que se estuda em São Paulo, se estuda na Austrália, se estuda em Nova York, se estuda em Israel. Idêntico. Não tem diferença nenhuma. E os mesmos sábios que ensinaram naquele tempo da Mishnah, quando a Mishnah foi escrita, continuam ensinando. Por isso temos algo que nos une. Em primeiro lugar, temos agora uma língua que nos une. A língua da Mishnah, que é a língua do hebraico. Todo mundo, todo judeu tem que saber hebraico. Senão ele não estuda a Mishnah, ele não reza. Temos uma língua que nos une, temos leis, costumes, história. Ou seja, a Mishnah se tornou um governo portátil para os judeus no mundo inteiro. Texto central, na chamada Torá oral. A Torá foi dada para Moshe em 2 formas. Isso vimos no início. Quando Deus chamou Moisés para subir na montanha e deu para ele a Torá, deu para ele a Torá escrita, 5 livros de Moisés, a Bíblia, e a Torá oral, que foi transmitido oralmente de Moshe para gerações posteriores. Assim foi de geração para geração, mas sempre oralmente. Não foi anotado, naquele tempo não se anotaram, mas os sábios passaram para os próximos sábios, gerações após gerações. Temos uma lista no Maimônides, quem passou para quem, até chegou na época que vamos estudar hoje. Funcionou como um tipo de tabernáculo portátil.
uma religião transportável, que poderia ser levada para qualquer lugar e servir como terreno fértil para o desenvolvimento do judaísmo em muitos outros contextos. Ou seja, o que nós temos hoje é a lei, nossos costumes, a nossa história, a nossa filosofia. Tudo está dentro do Talmud, dentro da Mishnah. Se aqui temos no Brasil mesmo Mishnah, como que alguém que mora em Israel, que mora na Austrália, agora temos o que se chama o povo judaico. Se não tivesse por isso, a gente ia ser totalmente perdido. Isso é a importância da Mishnah, ela é a base da nossa lei. Lei, costumes, histórias e assim diante. Ok, quem compilou os Mishnayot, o Mishnah, é alguém chamado Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Yehuda, o príncipe. Ou seja, ele nasceu logo após a morte de Rebbe Akiva. Grande Rebbe Akiva era um dos 10 mártires que foram mortos pelo Adriano. O dia que ele morreu, nasceu Rabbi Yehuda Hanassi. Uma posição de liderança política, sendo conhecido como Nassi significa príncipe. Conhecido também por sua estreita relação com o misterioso Antoninus. Ele teve uma ligação muito amigável com Antoninus. Logo vamos ver quem que era esse Antoninus. Talvez Antoninus fosse até o Marco Aurélio, o famoso imperador da Roma, conhecido como o rei filosófico da época. E o rei filosófico da época da Roma criou uma amizade profunda com Yehuda Hanassi, e isso deu uma chance até para os judeus de Israel para viver uma vida mais calma. E nessa época do calmo, Antoninus, o Marco Aurélio, como Rebbe de Israel, Rebbe Yehuda Hanassi, também chamado Rebbe, foi a época certa para construir a Mishnah. Próximo. Isso é Rebbe Yehuda Hanassi, vestido de um talit, que nós vemos o imperador Antoninus. Próximo. Isso é o lugar onde que Rebbe Yehuda Hanassi, no Bet Shari Bizot, está sepultado. Não todo mundo concorda, mas provavelmente é verdade. Próximo. Ok. Agora, escrever a Torá oral foi um grande rompimento com a tradição. Ou seja, até aquela época, o que era oral, o que era escrito, escrito. A Bíblia era escrita, o resto era oral. Se você quis aprender as leis, você precisava viajar para uma yeshiva, uma escola rabínica, sentar e ouvir, e memorizar, e ser testado. Tudo era na memória. Mas, quando chegou a época de Rabbi Yehuda Hanassi, e ele viu que o nosso futuro é um futuro para ser disperso entre todas as nações do mundo, Rabbi Yehuda Hanassi falou, olha, não adianta tentar seguir o sistema antigo. Quando todos os judeus estavam em Israel, poderia até funcionar. Sempre os rabinos passando de um grupo para outro, e a Torá continuou, a Torá oral. Mas, sendo disperso, ele falou o seguinte, vamos ser perseguidos. Vai se tornar necessário que esses ensinamentos fossem registrados para garantir sua preservação. Senão, as pessoas vão esquecer o que é nossa Torá oral. A Mishnah, além de codificar a Torá oral, é a base para o desenvolvimento do Talmud, que é um comentário extensivo sobre a Mishnah. Ou seja, temos a Mishnah, no Talmud tem uma parte, cada Talmud começa algumas linhas, 8 até 10 linhas, Mishnah, depois pode ver 10 páginas do Talmud explicando a Mishnah. Ou seja, a Mishnah explica o versículo. O Talmud explica a Mishnah. Daqui a pouco vamos ver por que precisa tanta explicação. A relevância é
inegável no pensamento e na prática do judaísmo. Sem a Mishnah e sem o Talmud, a gente não se vira. Próximo. Isso é, não sei quantos de vocês já viram uma yeshiva. Todo mundo já viu uma yeshiva? Sim. Assim que parece yeshiva. Ou seja, está todo mundo aqui com Talmud e Mishnah. Sempre se estuda em grupos. Por que em grupos? Alguém fala uma interpretação talmúdica e outro fala, eu acho que você está errado. E questiona. Isso vai ida e volta. Através de cada um tentar expor a sua opinião, depois eles chegam num acordo e eles tiram o máximo de conhecimento daquilo que está escrito. Com a pessoa que lê sozinho, ele vai ler conforme seu conhecimento. E não sempre que ele está fazendo uma leitura correta. Mas quando é sempre em dupla, um do outro lado do outro, é interessante, se vocês entram no yeshiva, o barulho é enorme. Todo mundo fala ao mesmo tempo, para você ouvir o que teu companheiro fala, não é fácil. Mas o negócio aqui tem uma dinâmica que hoje se sabe que é o máximo. Próximo. Isso é uma pintura sobre o leitor do Talmud para Dor Berman, ele é um grande designer. Ok, agora vamos ver a fundação do Talmud. A Mishnah é a base para Talmud. Talmud é essencialmente um comentário extenso sobre a Mishnah. Essencial para o desenvolvimento do judaísmo rabínico, a palavra Talmud vem da palavra limud, que significa ensinar. Aquilo que eu falei para vocês. O versículo precisa de uma Mishnah. A Mishnah precisa de um Talmud e finalmente entendemos. Agora vamos ter alguns exemplos. Ok. Aqui temos um exemplo como que o Talmud funciona. Todos vocês provavelmente já passaram um Sukkot aqui, a festa do Sukkot, onde que vocês fizeram uma brachá sobre as 4 espécies. Como que a Torá chama do etrog? Essa fruta se chama etrog. Mas na Torá não está escrito etrog, está escrito o seguinte, fruto de uma bela árvore. Agora, isso aqui não está claro. Uma bela árvore, fruto, não se sabe qual fruto que é. O Talmud vai começar a deliberar e questionar que tipo de fruto isso é, o que é uma bela árvore. E no fim vai chegar a uma conclusão. Uma bela árvore, no caso, significa todas as frutas têm uma estação. Alguns verão, alguns spring, fall, cada um tem sua época. Mas tem uma fruta que fica na árvore o ano inteiro. Essa fruta se chama etrog. Isso é belo. Isso demora páginas para chegar nessa interpretação. Finalmente, entendemos o que está escrito na Bíblia sobre fruto de uma bela árvore. Mas se não tivesse a Mishnah, a gente ia ler o versículo, a gente ia ficar no escuro. Fruto de uma bela árvore não diz muito. Precisa saber que tipo de fruta, que árvore. Isso demora páginas até que nossos sábios chegaram na conclusão. Também receberam uma tradição que é, isso virou lei. Mas tudo isso acontece no Talmud e na Mishnah. Depois outra coisa, supra-omissões. As leis do Tefilin. Todo mundo sabe o que é Tefilin aqui? Provavelmente sim. Nós temos uma obrigação diariamente colocar Tefilin. Aqui temos um rapaz que está colocando Tefilin. Tá certo? Agora, o que está escrito na Torá sobre Tefilin? V'haya leot al yodcha. V'haya leot al yodcha. Coloca Tefilin. E também totafot entre teus olhos. Isso é o versículo na Bíblia. Um sinal sobre tua mão, totafot entre teus olhos. O que é totafot? Ninguém sabe. Precisa o Talmud para chegar a nos dizer o seguinte, que tem países onde a palavra tat significa 2, fot significa 2, temos um total de 4. Se você vai olhar no Tefilin, tem 4 comportamentos, 4 pergaminhos que entram
Totafot significa tefilim com 4 comportamentos. Bem necha, entre teus olhos, não se fica em cima do nariz, se fica na cabeça. Ou seja, são páginas após páginas no Talmud para esclarecer um versículo que é muito vago, porque a Bíblia é super condensada. Depois, número 3, correção de leituras simplistas, por exemplo, olho por olho. Olho por olho tem várias religiões até. Se alguém tira o olho de uma outra pessoa, qual que é a sua punição? Tem que tirar o olho dele. Mas o Talmud entendeu diferente. Ele vai ter que pagar uma enorme quantidade de dinheiro. Olho por olho significa uma avaliação quando é o valor do olho, até quando podemos avaliar, porque realmente é acima de qualquer valor, mas tem como calcular. Olho por olho é o que o Talmud explica diferente do que a tradução simples da palavra. Por isso precisamos do Talmud. Próximo. Temos 3 expressões da Torá oral. O que chamamos Medrash? Medrash são normalmente deduções, nem sei como ler bem essa palavra aqui, exegético. É assim mesmo? Exegético, ok. Esotérico, que é a Kabbalah, e legal, que é a Medrash. Ok, isso são departamentos no Torá oral. Isso aqui, vocês conhecem. Isso é uma Torá que a gente usa cada Shabbat, segunda e quinta, para fazer uma leitura. Mas isso é a Bíblia, são 5 livros de Moisés. Nada de Torá oral. Agora, se vocês vão ver, não o simples. Isso é escrito manualmente, você precisa de uma escriba que sabe escrever. Depois, pergaminho. Tem que saber como escrever cada letra. É uma arte. Mas isso se chama a Torá escrita. Próximo. Agora, estrutura da Mishnah. A Mishnah, que nem eu falei para vocês, tem 6 setores. Mas antes de entrar na Mishnah, eu não sei se você sabe que na Coreia pediram para traduzir o Talmud em coreano. Porque chegaram à conclusão que os judeus são inteligentes. Perguntaram qual que é o motivo da inteligência dos judeus. Falaram, porque eles estudam o Talmud. Os coreanos falaram, a gente está gostando da ideia. Vamos traduzir e estudar o Talmud. Mas o Talmud é mais de algo que nos deixa inteligente. Eu vou dar para vocês um trecho talmúdico que eu vou repetir para vocês entenderem o que está por trás desse ensinamento. Tem uma lei que diz o seguinte: se você está querendo tirar dinheiro de uma outra pessoa, o ônus da prova é de alguém que está cobrando. Se você está querendo tirar dinheiro de alguém, prova que ele te deve. Isso é óbvio. Por isso, quando chega alguém e fala para outra pessoa, você me deve R$1.000, o outro fala, nem te conheço, meu amigo, nem sei quem você é, como que eu te devo? Você tem prova? Não tem, mas você sempre é meu amigo, confio em você. Se não tem prova, você não pode cobrar uma dívida. Os juízes vão mandar todo mundo ir para casa e assunto encerrado. O que acontece quando alguém chama uma outra pessoa na justiça e fala, você me deve R$1.000? E outra fala, não, eu te devo apenas 500. Aqui a lei é diferente. Aquele que falou que deve 500, deve metade, ele tem que jurar, ele tem que ir para o Sefer Torah, colocar um juro no nome de Deus que não deve mais do que 50. E normalmente as pessoas não vão jurar no nome de Deus em falso. Depois o Talmud começa a explicar por que ele tem, apesar de ele está realmente falando que ele deve.
E por que a gente acha que aqui tem alguma falcatrua, vamos dizer? Agora você vai ver meninos de 7 anos analisando essa situação. E como que é a análise? Olha, se esse cara está devendo algo, é um fato, porque ele está admitindo. Tem uma boa chance que ele realmente deve tudo. Mas ele não tem cara para chegar para alguém que lhe emprestou dinheiro e falar, eu não te devo nada, eu te devo nada. Por isso, ele fala, deixa eu pelo menos dar um pouco para ele. E quem sabe, com o tempo Deus vai me ajudar, vou poder pagar outro. Ele não tem cara para negar tudo. É difícil negar uma dívida quando o outro estava bonzinho com você, confia em você. Mas também não tem como resolver tudo. Por isso ele admite. Por isso a lei diz, manda ele fazer um juramento, ele vai falar, ok, gente, eu devo tudo. Isso é uma lei muito conhecida. Quem estuda essa lei é uma criança de 7 e 8 anos. Ele começa a analisar qual que é o psique de alguém que emprestou dinheiro e não tem como pagar. Quer ganhar tempo, ele quer enrolar um pouco, ele não tem cara para negar tudo. Temos que colocar um pouco de pressão para... Tudo isso aqui, hoje se estuda numa universidade ou se tira um livro de psicologia. Imagina uma criança de 7 anos, começa a cantar. Realmente ele deve tudo. Isso que não está pagando tudo porque ele não tem. Por outro lado, negar tudo, ele não pode, vai cantar isso aqui. Negar tudo, ele não pode porque o outro fez um favor. Por isso, ele faz esse tipo. A criança que sai com isso aqui, olha a maturidade que uma criança de 7 anos ganha. O que é uma dívida? O que significa o sentimento de um devedor? O que significa enrolar? Quando que a pessoa enrola, quando precisa mais tempo? Tudo isso aqui, normalmente, a criança comum de 7 anos não tem o mínimo de know-how sobre assunto assim. Mas o Talmud é isso. O Talmud, um deles, nós vamos ver, 2 pessoas chegam na justiça e estão segurando um objeto. Um diz, eu encontrei esse objeto. Outro diz, eu encontrei. Outro diz, estava na minha mão, você tirou. Outro faltava na minha mão, você tirou. Qual que é a lei? Como se decide? Essas leis estão estudadas pelas pessoas de 80 anos e crianças do 7. E se estuda a vida inteira. Não existe alguém que terminou o curso chamado Talmud e com isso acabou. Não. A gente vive como Talmud, Mishnah, Gemara, a vida inteira. O que faz o homem religioso à noite? Ele não joga cartas. Ele pega o amigo dele, um vizinho, tira o Talmud e começa a estudar Talmud. O Talmud nos acompanha para onde que nós vamos. O Talmud e Mishnah se dividem em 6 setores. Zeraim, sementes, leis relacionadas à agricultura e bênçãos. O que significa? Hoje temos um sistema de impostos. Na época do Talmud, começou vários outros pagamentos que tinha que fazer. Existe o dízimo que tem que dar para o pobre, existe o dízimo que tem que levar para Jerusalém, existe o canto que você tem que deixar para os pobres, assim, várias e várias leis sobre sementes. Isso significa agricultura. Depois, qual bênção que se faz sobre tal comida? Isso é o primeiro setor, chamado Zeraim, sementes. Moed, tempos, leis sobre festividades e Shabbat. Shabbat é complicado. Tem tanta coisa que nós não podemos fazer e tanta coisa que podemos fazer. Se nós vamos traduzir a Bíblia como está escrito, uma pessoa não pode sair do seu lugar durante o 7º dia. Os caraítas e várias outras religiões entendem isso aqui. Se você está sentado, fica sentado no seu lugar para 24 horas. Obviamente, não é a intenção da Torá.
não sai do teu lugar, significa que você não pode sair da tua cidade, mais ou menos 1000 metros fora da cidade, você não pode sair mais, porque você não pode viajar Shabbat, não pode andar. Se você quer andar, tem um sistema como fazer isso. São leis do Shabbat. Pode cozinhar no Shabbat ou não? Não pode. E no Chag, pode, mas você tem que deixar o fogo aceso de antes. São inúmeras leis. Não pode construir. Tem muitas leis e tem o segundo setor é sobre leis sobre festividades e o Shabbat. Terceiro, Nashim mulheres, leis referentes a casamento, divórcio e outras questões envolvendo mulheres. Agora, isso é um setor complicado. O que o mundo está aprendendo agora? Respeito para mulheres, de todos os países dentro desse conceito. O Talmud já praticou isso aqui e já deixou isso muito claro. Por exemplo, nenhuma pessoa religiosa casa sem ter o que se chama ketubah. Ketubah é um documento de casamento. É um documento onde que tem todas as obrigações financeiras e também, de uma certa forma, é um insurance policy, é um trato de seguro. Se acontece alguma coisa com o marido, ela tem que ter garantias. Essa garantia está escrito na Ketubah. Muito, muito bem feito. Próximo, Nezikim, danos. Leis civis e criminais, especialmente relacionados a danos e litígios. Ou seja, alguém, teu cachorro, mordeu uma pessoa. Você é responsável. Você tem um boi, esse boi entrou e chifrou um monte de gente e deixou gente doente no hospital. Quem paga essa despesa e como se paga? Isso é danos. Quinto, coisas sagradas, leis sobre sacrifícios e o templo que hoje não está em vigor, mas na época do templo tinha um monte de sacrifícios e um monte de coisa que precisava trazer para o templo. Número 6, pureza. Leis de pureza ritual. São 6 setores da Mishnah. Ou seja, isso engloba toda a vida judaica. Toda e qualquer lei judaica vai fazer parte desses 6 setores. Próximo. Agora, cada um desses 6 se subdivide em vários tratados. Não vou ficar lendo todos eles, mas aqui vocês estão vendo que cada um tem mais ou menos uns 12 até 15 setores. Próximo. Isso é um Mishnayot bem antigo, escrito num pergaminho. Próximo. O manuscrito completo mais antigo e importante da Mishnah que nós temos hoje. É bem antigo mesmo. Depois tem o que chama manuscrito Kaufman. Isso é Codex Kaufman, considerado mais antigo completo dos 3 manuscritos existentes da Mishnah, escrito por volta dos séculos 10 ou 11, ou seja, 1000 anos atrás. Contém emendas posteriores, provavelmente feitas com base em um outro manuscrito. Referência central para edições científicas da Mishnah. Ou seja, isso é muito usado para ver as nossas edições da Mishnah, se está de acordo. Próximo. Aqui, vocês podem ver o que está escrito. É pergaminho. Começa. Quando que uma pessoa pode fazer a leitura do Shema Israel à noite? Shema Israel significa escuta Israel, Deus nosso Deus, Deus e eu. Qual hora que ele pode falar isso aqui? Quando é dia, não pode ainda, tem que ser noite. O que se chama noite? Pôr do sol, 3 estrelas, assim diante. É o Talmud que trata desse assunto. Aqui tem todos os antigos Mishnayot que tem. E isso aqui é somente para quem realmente está querendo pesquisar todas essas linhas. Agora, isso aqui é um Mishnayot moderno. Do lado tem uma explicação em inglês ou português, tem Mishnayot em português para quem se interessa.
E tem, muitas vezes, comentaristas que vão explicar a Mishnah. Não sempre é tão fácil para entender a Mishnah. Precisa de alguém para explicar. Continua. Isso deve ser. Dá para ver que eles estão usando muito pergaminho, Mishnayot antigos. Continuaremos. Eu acho que a gente está no fim. E quem, depois do julgamento, depois que foi julgado, todos têm direito a falar, rabinos, da onde que vocês tiraram esse veredito? Nós somos obrigados a apresentar para ele a base da lei. Nós não podemos falar assim que nós achamos. Não. Não tem achismo aqui. Temos que mostrar. Por isso são estudos após estudos. E a mesma coisa. O dia do rabino é sempre perguntas e respostas. Tudo ali, rabino, o que eu faço num caso assim? Olha, o que eu vou te falar? Eu estou sem comida, Shabbat, porque eu deixei comida no forno, depois o fogo acabou o gás e eu estou sem comida quente. O que eu faço? O rabino pode achar uma solução. Se tem um vizinho que o fogo dele já está feito, pega a tua panela, coloca... Ou seja, tudo tem soluções e às vezes realmente é proibido. Ou seja, são estudos de leis, condutas. E muitas vezes, você sabe por que a gente faz assim? Porque nossos bisavós também fizeram assim. E desde a época de Avraham Avinu. Tem um grande escritor dos Estados Unidos chamado Rabino Jacobson. Ele fala o seguinte, eu já falei isso para vocês, mas eu vou repetir. Se Aristóteles ia voltar hoje para Atenas e ver o que aconteceu com o seu país, poucas pessoas hoje querem saber quem que é Aristóteles. Você estudou Aristóteles? Estudou? Não é comum. É verdade. Poucas pessoas querem saber quem que é Aristóteles. Agora, a linguagem que ele usa, a linguagem que ele falava, seus costumes, sua forma de se vestir, é diferente. Se ele ia chegar para Atenas, não tem conversa com ninguém. Mas se Moisés da Bíblia ia descer no Ben Gurion, no aeroporto de Israel, e ele perguntar para a como que você se chama? Ele fala, Moisés, que língua que você fala? Que língua? Eu falo hebraico. O que você estuda? Eu estudo a Moshe, nos deu a Torá, e a gente ensina até hoje. Logo, ele vai ver que aquelas leis que ele ensinou para nós 3.800 anos atrás, 4.000 anos atrás, são vigor hoje, são a mesma língua, mesmos costumes, mesma forma até de se vestir, de uma certa forma. Mesmo talit, mesmo aquela roupa que nós vimos, mesmo tefilim, tudo é igual. Graças a quem? A Mishnah. Se não tivesse a Mishnah, os costumes iam ser perdidos, as leis esquecidas e a gente dispersos. Com isso terminamos a aula de hoje. Mishnah e Talmud. E a próxima, vamos continuar para a próxima série.